Bendito seja o Eterno. Não se esqueça de inscrever no canal, Recebido do Senhor. Deixe um like, que é importante, para o YouTube divulgar o trabalho, mais lares serem abençoados. A palavra de Deus hoje é no Salmo 51, o versículo 10. Que nosso Deus nos abençoará nessa palavra. Agradecemos ao Eterno pelos louvores prestados ao Deus vivo. Salmo 51, versículo 10. Abençoa a sua boa palavra, Deus, que será ministrada. Sejamos abençoados, visitados pelo Espírito Santo. Toma teu servo, teu vaso em tuas mãos. Somente Deus seja glorificado. Abençoando agora a sua igreja, que participa ao vivo, presente, e a todos que chegaram a essa palavra. Porque a sua palavra é poderosa para resgatar, salvar, abençoar, transformar o homem, a família, a sociedade. Abençoa a tua boa palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Salmo 51, versículo 10. Diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Bendito e eterno seja Deus, amém, agora e para sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Feche seus olhos por um momento e pede a Deus que te abençoe nessa palavra. Davi, um homem levantado segundo o coração de Deus, cometeu um pecado terrível, tirando proveito de seu soldado fiel Urias, que estava na guerra, abusando de poder, tomou sua mulher Batseba e cometeu um adultério, porque Davi também era casado. A consequência desse erro foram consequências graves, porque o eterno Deus Santo perdoa o pecado, mas ele deixa as consequências por causa que a sua justiça santa exige. Mas se Deus fosse nos tratar segundo o que nós merecemos, nenhum de nós estaríamos vivos. Porque a palavra misericórdia quer dizer Deus não deixar cair sobre nós, entre outras coisas, Deus não deixar cair sobre nós o juízo que a sua santidade exige. Que Deus é tão santo, tão puro, que a sua santidade e a sua justiça exige
exigem que sejamos exterminados, mas as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, e por isso Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para nos resgatar. Louvado seja Deus, e nos livrar da maldição, da perdição eterna. E Davi comete esse erro, e as consequências vieram. A morte do soldado, que ele pôs à frente da guerra justamente para morrer e ficar indefinitivamente com a mulher, ou tentar encobrir que a mulher estava grávida de Davi para passar que era do soldado. A criança morreu porque era um fruto de pecado. Davi perde o reino porque Absalão se levantou o próprio filho contra ele. Tomou as mulheres concubinas de Davi e deitava à luz do sol, armou uma tenda para afrontar o pai. Porque o profeta Natan chegou diante de Davi: ó rei, existiu um homem que tinha muitas ovelhas, riquíssimo, poderoso, e existia outro que só tinha somente uma ovelha, e essa comia do seu regaço e dormia em seus braços. Veio esse homem poderoso e tomou essa mulher, rei. Aí Davi encheu-se de fúria: se eu conhecesse perto de mim, eu matava, eu destruía ele. Um homem desse não pode viver. E o profeta falou: esse homem és tu, rei. Porque profeta de verdade não olha a posição do homem na sociedade, da mulher na sociedade. Se é poderoso, se é miserável, se tem posse, se não tem, se é doutor, se é pedreiro, ele leva o recado de Deus e pronto, acabou. Absalão mata o irmão Amon, que cometeu incesto com Tamar, sua outra irmã. Olha a consequência do pecado na vida de uma família, de uma sociedade. Ele corrói, ele destrói todas as bases da família, de uma sociedade. E como nós pregamos de manhã, as nações que esquecem de Deus, está escrito, são lançadas nas profundidades do inferno. E nós vivemos no Brasil que Sodoma e Gomorra era santos perto desse país que nós vivemos. A consequência está aí aos nossos olhos, e a consequência, ou as consequências vieram sobre a casa de Davi, principalmente sobre o rei. Porque agora já aconteceu a morte do soldado, a morte da criança, o próprio irmão mata o outro irmão, depois Absalão também é morto, e tem uma menina difamada, porque foi violada pelo próprio irmão. Na sociedade daquela época era uma afronta total. E Davi lhe é tomado o reino, foge a pé, subindo no Monte das Oliveiras, esconde-se em caverna, em deserto, correndo do próprio filho. Você que é chefe de família, você que é mãe, você que é pai, ouça, presta bem atenção antes de ir ao pecado, porque ele teve tempo de pensar, mas no seu coração já estava consumado que ele queria aquilo. Pensa bem em seus atos, porque virão as consequências sobre ti e prejudicará a sua família também.
Mas aos olhos de muito Davi estava destruído, e o inferno bateu palma. O grande rei, segundo a vontade de Deus, está derrubado. Mas lembra de uma coisa, Davi era um homem humilde. E a palavra fala que se há arrependimento de verdade, Deus perdoa. E agora ele escreve o Salmo 51, reconhecendo os pecados perante Deus, reconhecendo os seus atos criminosos perante o Senhor. E quando ele apresenta diante de Deus para fazer essa oração que nós lemos, não está escrito, mas pode ter certeza que o adversário maligno que habita nas trevas pensou o seguinte: lá vai ele agora se humilhar perante Deus para ter seu reino de volta. Enganou-se. Ele chegou pedindo primeiro: cria em mim, ó Deus, louvado seja Deus, um coração puro. O que é que ele pediu? Para Deus criar primeiro nele um coração puro, porque o outro tinha adultério, pecado, morte, tinha toda sorte de pecado. Agora ele queria um coração puro, e quem podia criar isso nele? Só o autor da vida, louvado seja Deus. É o primeiro pedido dele. E depois ele fala: e renova em mim um espírito reto, porque o espírito antes era do pecado, do caminho do erro, do adultério, da cocaína, da maconha, da fornicação, dos carnavais, de tragédias aqui em Salvador, o caminho da mentira, da ganância, da corrupção que domina essa nação. Esse é o coração de muitos, esse é o espírito de muitos, mas Davi pediu agora um espírito reto, louvado seja o nome do Senhor. Foram os dois pedidos primeiro: um coração puro e um espírito reto. Bem-aventurado o homem e a mulher que pedem isso a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não veio pedir nada material. Eu quero o meu reino de volta, eu quero a boa vida que eu tinha antes, eu quero ser o homem poderoso e respeitado que eu era antes. Nada disso. Quebrou a cara o diabo quando foi espiar essa oração. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Porque era para renovar isso que eu tinha antes, mas depois foi pelos caminhos do pecado. Não me lance fora da sua presença. Foi o medo de Davi. Não me lances fora da sua presença. Não deixa que eu venha desviar dos teus caminhos. Não me lances fora do seu plano de salvação. Não tire o meu nome do livro da vida. Não me conta com aqueles que vão morrer e vão para o inferno, Deus. Não me lances fora da sua presença, porque só na presença do Senhor é que nós temos vida, e vida em espírito e em verdade, em abundância, como o Senhor Jesus Cristo diz. Não conheço nenhum que deixou os caminhos de Deus que tenha paz hoje. Porque esse homem sabia que ele era digno de ser lançado fora da presença de Deus. Ele não falou: não me lances fora
do meu palácio, do meu castelo, das minhas boas casas. Não, não me lances fora da sua presença. Para onde iremos? Disse Pedro ao Senhor Jesus Cristo. Só tu tens a palavra de vida eterna. E Davi, pela fé, sabia que longe de Deus ele não teria mais a alegria, a bênção, a segurança, a paz que invade a alma, independente das circunstâncias. Esse homem, essa mulher, que tem um coração puro e um espírito reto, ele vai sentir essa paz. Se está passando pelas provas, ou se está enfrentando uma adversidade, ele sabe que na presença do Senhor, todas essas situações serão resolvidas. Não me lances fora da sua presença. Louvado seja Deus. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Aí pronto. Porque ele sabe de uma coisa: sem o Espírito Santo em nós não temos mais a proteção, nós não temos mais segurança, nós não sentimos mais força para orar, prazer em glorificar a Deus, de ir para a igreja, de ouvir a palavra, de meditar na palavra, de ler a palavra. Nós não temos mais força para orar nas madrugadas, nós não temos mais força para combater o bom combate. Por isso que esse último pedido dele: não retire de mim o seu Espírito Santo, porque só há salvação na presença do Espírito Santo e quando o Espírito Santo está dentro de nós. Porque se tira o Espírito Santo de dentro de nós, Deus não está mais habitando em nós. Porque a palavra vem e fala: vós sois templo do Espírito Santo. Ou seja, vocês são moradas do Deus vivo. E quando Jesus diz que ele e o Pai fariam morada naquele que crê, é através do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então Davi discerniu que tinha que se humilhar diante de Deus. Não me lances fora da sua presença. Não retires de mim o seu Espírito Santo. Louvado seja Deus. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Porque a palavra fala: a alegria do Senhor a nossa força é. Alegrai-vos, alegrai-vos. Outra vez eu vos digo: regozijai-vos, regozijai-vos no Senhor. Torna-me a alegria da tua salvação. Ele provou que o prazer do pecado é passageiro e as consequências são terríveis. O falso alívio que uma droga faz, que o álcool faz, nada substitui a alegria de Deus em nós, porque é real. E Cristo disse: a minha paz eu vos dou. Amém. Não como o mundo dá, mas a minha paz eu vos dou. Amém. Por isso que ele fala: torna-me a dar a sua alegria. Porque antes Davi era um salmista, alegre, fazia os próprios instrumentos, cantava para Deus. No louvor de Davi, até o espírito maligno deixava Saul. Esse homem que venceu Golias caiu diante do adultério. A palavra fala em Cantares: vinde, pegamos as raposinhas, que são elas que danificam a vinha.
Então agora ele pede a Deus, torna-me a dar a sua alegria, da sua salvação. Hein? Da sua salvação. Não é torna-me a dar a alegria de ter meus bens materiais, de ter todos os meus castelos, meus palácios, né? Minhas mulheres de volta. Não era isso que eu estava orando. Porque a bênção material são bênçãos que Deus dá. Louvado seja Deus. São bônus que Deus nos dá. Mas Cristo subiu numa cruz por ti e para mim e por mim para dar salvação. Louvado seja Deus. Para nos redimir para Deus Pai. Por isso que Davi diz: torna-me dar a alegria da tua salvação. Ou seja, amanhã meu corpo pode perecer, mas estarei na sua glória, a minha alma, o meu espírito. Louvado seja Deus. Ele tinha medo de perder isso. E sustém-me com espírito voluntário. Isso. Um coração que abençoa, que ajuda, que sai em defesa, que pratica a justiça. Essa foi a oração desse homem. Deus perdoou, restaurou Davi. Ele já tinha sofrido as consequências de ter 3 filhos perdidos, com Batseba 1, Amon, que foi morto pelo meio-irmão Absalão, e Absalão na rebelião também ser morto, e ter uma menina difamada na sociedade israelense. Então, irmãos, esse homem vem a Deus agora para se humilhar e pedir as bênçãos para a sua alma, seu corpo, sua salvação, sua mente. Porque ele já dizia: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ele já sabia da existência da salvação e que Jesus estava à direita de Deus Pai. Ele já sabia que se perdesse a salvação, ele ia perder a alegria do Espírito Santo. E que se Deus tira o Espírito Santo dele, ele nunca mais seria o Davi guerreiro, alegre, salmista, e que se regozijava no Senhor constantemente. Que Deus venha criar em nós, no nome de Jesus, que Deus venha nos abençoar, um coração puro, e renovar em nós um espírito reto. Que nós possamos humilhar para que Deus faça isso. Porque esse homem humilhou, chorou, derramou-se diante de Deus. E cria-se aquela palavra se cumpre. Há um coração contrito, Deus não desprezará. Na misericórdia do Pai, ele viu, clamou o choro de Davi, que Deus então vem restaurá-lo. Não me lance fora da sua presença, que Deus nos sustém na presença dele por misericórdia. E não retire de nós o Espírito Santo. E assim Deus venha nos abençoar. Era a palavra do Deus eterno para mim, para ti, para nós. Bendito seja o Senhor agora e para sempre, no nome de Jesus Cristo.